O fim do Twitter é muito mais sério do que você imagina. E eu já quero começar falando que eu não tô aqui para defender o Elon Musk, ou defender o Twitter, ou julgar ou falar alguma coisa da decisão do ministro do STF, o senhor Alexandre de Moraes, porque eu não sou advogado, eu não entendo da legislação brasileira, eu não entendo da Constituição e eu não tô aqui para fazer análise jurídica e para criticar isso, porque eu não sou a pessoa certa para isso, tá? Mas eu tô aqui para te falar que tudo isso é muito mais sério do que você imagina e que nós temos que olhar para isso de um jeito diferente, não só como a queda de uma rede social, não só como talvez uma possível decisão errada de uma figura totalmente importante para o Brasil e talvez de uma autoridade que esteja exercendo algo que não deveria ser exercido por ela, tá? Então, a gente tem que olhar em um ponto de vista mais a fundo sobre isso, tá? Porque não é só uma queda de uma rede social. E isso acontece porque hoje o Twitter é uma das redes onde mais se tem informações fora da mídia tradicional. Então, tudo que não tá na mídia tradicional tá no Twitter, tá? E um bom exemplo disso, um exemplo muito recente, são as queimadas que tiveram lá no interior de São Paulo, que simplesmente as mídias tradicionais não estão focando em falar disso. Cara, tu não acha nada sobre isso em basicamente lugar nenhum. Não tá na boca do povo, o povo não sabe disso. O brasileiro médio não tem essa informação, tá? E para você testar isso, é só você chegar e perguntar pra alguma pessoa que é mais velha que você, alguma pessoa que esteja ali nos 40, 30 e poucos anos, que não acompanha a internet, você chegar nessa pessoa e perguntar se ela tá sabendo o que tá acontecendo. Faz o teste real aí que tu vai saber que a maioria das pessoas não sabem disso, não tá na boca do povo, ninguém sabe, tá? Então, a gente pode interpretar que não está sendo tão falado quanto deveria e o quanto foi falado quando na pandemia, por exemplo, houve as queimadas na Amazônia, a artista fez propaganda contra isso, enfim. O assunto das queimadas não é para esse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, tá? E eu vou deixar lá no final do vídeo pra você assistir, tá? Mas o que que isso mostra pra gente? Isso mostra que o Twitter não é só uma rede social. Isso mostra que lá é muito além de apenas um lugar que as pessoas usam para entretenimento, tá? Porque, querendo ou não, lá é uma fonte de lugar com informação. E é um lugar onde as pessoas podem falar aquilo que elas acreditam, tá? Por mais que possa ter polêmicas sobre o uso errado da liberdade de expressão, cara, lá é um lugar onde há espaço para todos os lados, há espaço para todo tipo de gente falar as coisas lá, a não ser que a pessoa cometa um crime, tá bom? Então, lá é uma rede mais liberal, é uma rede onde você pode falar o que você acredita. E esse corte do Twitter, esse corte nessa rede social e esse possível bloqueio traz esse alerta pra gente de que, tá, se o único lugar onde as pessoas podiam falar aquilo que elas acreditam tá começando a cair, tá sendo bloqueado, onde que a gente vai parar, tá? E não é só no Twitter não, tá? Tiveram muitos canais aqui no YouTube que simplesmente foram silenciados. Um exemplo que eu acompanho todo dia, é o próprio Ryan Santos. Não sei se você conhece ele, mas, cara, ele foi proibido de postar qualquer coisa no canal dele no YouTube aqui no Brasil. Do nada, tá? E isso, cara, isso é muito estranho. Não sei você, mas a gente tem que pensar que já tá em um nível onde as pessoas estão começando a serem caladas. Eu não tô afirmando aqui que é uma ditadura, eu não tô afirmando aqui que estão censurando as pessoas. Mas a gente tem que admitir que pessoas estão sendo caladas. E por mais que tenham justificativas legais para ter esse pedido de suspensão e bloqueio do Twitter lá, com o BO do Elon e do Alexandre, BO deles lá, por mais que tenham esses respaldos, perdão, legais, cara, não,
não faz muito sentido, entendeu? E a gente tem que olhar com esse olhar crítico de que talvez esteja acontecendo alguma coisa, tá? E por que que não por que que é mais importante do que você imagina? Por que que é mais importante do que a gente acha? Porque simplesmente a gente tá fechando as portas pro Elon e ele é um cara muito influente, tá? Você, querendo ou não, gostando de bilionário ou não, gostando de capitalismo, empresa ou não, o Elon Musk é um cara muito influente. Ele é um cara muito importante, ele é um cara muito rico, ele é um cara com muito status, ele é um cara com voz, tá? As pessoas importantes escutam o Elon Musk, tá? As pessoas que estão em um patamar elevado, que tem empresa, que tem grana, escutam o Elon Musk, porque ele é um cara que tá num degrau muito alto, ele é um cara que tá ali no top das pessoas mais ricas do mundo. Então, quem tem dinheiro escuta o Elon, tá? E recentemente ele afirmou que o Brasil não é um país seguro para investimento dos estrangeiros. E cara, você tem noção do quanto isso é perigoso, o do quanto isso pode afetar o nosso país, o quanto isso pode fazer com que grandes investidores corram da gente, corram do nosso país, corram de colocar dinheiro aqui, corram de abrir empresa, contratar gente e dar emprego? Cara, isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque um dos caras mais importantes do mundo em questão de capitalismo e empresas falou que o Brasil não é um país seguro para se investir, não é um país seguro para estrangeiros colocarem o dinheiro, entende? Então, cara, e para piorar ainda mais a nossa situação, estão bloqueando as contas bancárias e as transações do Starlink, que também é outra empresa do Elon, só que ele só tem 40% dessa empresa, o resto são de outros acionistas. E tem Google envolvido nisso, tem uma pá de gente, tá? Então, essa decisão de também levar isso para o Starlink, que é outra empresa associada ao Elon, é um tiro no pé, tá? E agrava muito mais essa situação, porque a gente não tá mexendo só com Elon Musk, não tá só, igual muita gente fala, ai, não, eu tô mexendo com um milionário mimadinho, ele é mimadinho e quer fazer o que ele quer, mas, cara, é muito além disso. Para de ser imbecil ao ponto de olhar para as coisas só de um jeito simplista e só da sua ideologia de achar que rico é filho da puta, é otário e quer explorar o pobre a qualquer custo, tá? Que isso prejudica o nosso país, tá bom? Empresas do nível do Elon, do Starlink, de tudo que envolva essa cúpula que saem do país prejudicam a gente, tá? E a gente tem que pensar muito bem nisso, porque afastam outros investidores, afastam outras empresas. E quanto mais empresas estiverem fora do Brasil e não quiserem investir o dinheiro delas aqui, mais pior a nossa situação, tá? E o Brasil não tem facilitado muito para empresas estrangeiras, não tem facilitado esse comércio e essa entrada de empresas aqui no nosso país. E a cada dia o Brasil está se fechando mais para o exterior, está se fechando mais para os outros países. E o que que isso quer dizer? Que talvez a gente esteja com a falsa sensação de soberania, tá? Porque tem muita gente que afirma que isso aí foi um ato heróico do senhor Alexandre de Moraes, que foi um ato de nacionalismo e soberania, de colocar na mesa e falar que o cara não pode fazer o que ele quer aqui no Brasil, mas, cara, será que realmente é uma soberania, mostrar a soberania brasileira, ou só é um tiro no pé de verdade? Tá? Porque já tem boletins, tá, das Forças Armadas de que a Starlink oferece serviços para as Forças Armadas e para algumas operações em algumas áreas que são de difícil acesso de sinal e internet, tá? Então, como seria soberania se está afetando um sistema do Estado, que são as Forças Armadas, se está afetando a gente também? Então, não sei se seria soberania, e isso, para mim, não é um argumento muito forte, tá? Então, você tem que entender que tudo isso que está acontecendo é muito alarmante, tanto no nível de ser uma possível censura, entre grandes aspas, aqui, uma possível censura, tá? E tanto a ponto de ser uma possível ditadura também de poder, tá? Então, cara, além desses pontos aí, ainda tem
toda a questão de isso influenciar o Brasil e colocar o Brasil com uma imagem muito ruim para o exterior e para aqueles que querem investir aqui no país, isso corre com o investidor, corre com o emprego e corre com possíveis oportunidades para as pessoas saírem um pouco da miséria do país, tá? Então, isso é tudo muito sério, eu espero que você olhe para isso eh, com esses olhos de seriedade, não fique cego com as ideologias, tanto você que defende bilionário, tanto você que odeia bilionário, tá? Isso não é sobre Elon Musk, isso não é só sobre política, então você tem que entender que as portas estão fechando pro Brasil, tá? E eu espero de verdade que, cara, depois desse vídeo, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda que político não se importa com você. Eu quero que você entenda que político nenhum quer o seu bem. E a prova disso é que a Caixa Econômica Federal quer fazer o próprio sistema de bets. Então, para de acreditar que político quer o melhor pra você, que de alguma forma algum político vai mudar o país. E de verdade, eu não gosto de falar isso, mas a cada passo que a gente tá dando, a gente pode afirmar que as esperanças pro Brasil estão cada dia mais morrendo. Então, para de confiar nessa falsa sensação que as coisas vão dar certo e que alguém vai vir algum herói brasileiro e vai mudar a nossa situação, porque não vai, tá? Então, abra os olhos, para de acreditar em político, começa a pensar por si próprio, começa a tentar olhar as coisas por outra ótica, a não ser aquilo que as pessoas vomitam pra você, tá? E eu tiro isso até pra esse vídeo aqui, tá? Pode pensar, pode concordar, discordar de mim, pensar por você próprio, tá? E eu quero que você faça isso. E deixa aqui embaixo, eu quero te ouvir, eu quero entender o que você acha de tudo isso, se você acha que tem todo esse impacto ou se eu tô exagerando, mas pra mim isso tá fechando o cerco do Brasil e tá afastando muita coisa que poderia ajudar a gente, tá? Então, é isso. Não sei se de fato o Twitter vai cair, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, no dia 30/8, às 10h21, não caiu. 10h21 da manhã, tá? Não caiu ainda. Mas vamos ver os próximos episódios dessa novela aí, tá? É isso. Muito obrigado.